Olá galera do YouTube, bem-vindos ao meu canal Nossa Realidade, ou NR para os mais próximos. Meu nome é Rebeca Nogueira e estou me graduando em Engenharia Mecânica e tenho 21 anos de idade. O livro de hoje vai ser Extras, ok? Basicamente, nesse livro é o quarto livro da trilogia Feios. E ele é um dos meus livros favoritos, mesmo sendo mais uma spin-off. Nele a gente acaba falando sobre a Aya, a gente acaba lendo sobre a Aya Fuzzy. Ela quer ser famosa a todo custo porque a economia gira em torno das menções, dos méritos, que seria conforme a pessoa é mais famosa, ela vai tendo mais liberdade para comprar as coisas, enfim. Então tudo é baseado na reputação que você tem. E nesse livro ela acaba descobrindo uma conspiração global e ela acaba falando no canal dela sobre isso, porém não vou falar esse detalhe não, porque eu quero deixar sem spoilers. Ela acaba ficando super famosa, só que o que ela trouxe é muito perigoso e umas pessoas começam a vir atrás dela. Então a Telly Youngblood, que é a protagonista dos outros livros, vem e ajuda ela. E no final eles conseguem resolver. Inclusive, gente, a Telly beija o David. Então eles ficaram juntos, né? Enfim, esse foi o meu resumo. Gente, eu tô resumindo cada vez mais rápido, olha. Menos de 1 minuto pra resumir. E esse livro, ele traz o seguinte questionamento. Até que ponto a gente se deixa levar? Até que ponto a gente se deixa corromper? Até que ponto a gente expõe a nós mesmos a perigos pela fama? O que a gente quer perder? O que a gente está disposto a perder, a sacrificar para ter mais likes, para ter mais cliques? Então, se os três primeiros livros falam da ditadura da beleza, esse de agora fala da ditadura da fama. E eu considero um questionamento muito importante. Tipo, eu tô aqui fazendo um vídeo e tipo, uma coisa que é deixada clara num livro. Numa sociedade onde a atenção, onde os cliques, né, as curtidas são super valorizados, o anonimato é um luxo. Porque a gente acaba não tendo intimidade, né? Acaba não tendo privacidade, é a palavra certa. Acaba não tendo privacidade para viver nossa vida. Porque tudo que a gente for fazer, a gente tem que estar postando. Então uma pessoa que não tem rede social nenhuma é luxuosa, ao mesmo tempo que ela não consegue viver tão bem. E, cara, a crítica desse livro foi bem forte e muito congruente com os dias de hoje. Tipo, eu tô aqui fazendo um vídeo, só que meu canal é extremamente pequeno, tem 24 inscritos e minha maior visualização é 400 e pouco, né? Em um short, não é nem num vídeo longo, é num short, porque de vídeo longo que eu postei, a maior é 100. Então, tipo assim, pra mim é fácil administrar, porque eu não sou famosa, eu não... Pra mim é fácil administrar a minha vida. Pra mim é fácil administrar a pouca visibilidade que eu tenho, porém, se eu fosse extremamente famosa, tivesse ali 30 milhões de seguidores, pouca visibilidade. E não é que seja mais difícil ter mais de visibilidade, se bem que é, porém é mais desafiador, tá? Por mais que você tenha mais liberdade financeira, outros desafios surgem, né? Que se você não tivesse aprendido a ter administrado pouco, não saberia administrar muito. Então,
E não tô falando que eu não queira crescer. Gente, eu quero muito crescer aqui no YouTube. Eu quero, de verdade. Se eu tô postando vídeo, se eu tô pesquisando sobre o algoritmo do YouTube, se eu tô correndo atrás, é porque eu quero. Mas não se trata, pra mim, da fama. Pra mim se trata de trazer essas reflexões, de fazer vocês pensarem dessa forma, de trazer uma perspectiva própria minha, sabe? Eu lembro que eu li um livro da Kéfera Buchmann que ela fala o seguinte: não deseja a fama, deseja ajudar os outros. Não tá dessa forma, tá, gente? Eu parafraseei. Mas olha que palavras bonitas, né, da Kéfera. Então, se trata... Porque, por exemplo, a Aya Fuzzy no livro, ela tá disposta a tudo para ter seus 5 minutos de fama. Eu não vou dar detalhes aqui, mas ela faz coisas horríveis para ser famosa. Ela põe em risco a própria vida e de outras pessoas, põe em risco a sua própria privacidade só para ser famosa. Claro que ela consegue consertar as coisas, ela consegue se desculpar com as pessoas e ela muda a visão dela depois de virar famosa de fato. Ela percebe quais são as coisas essenciais e realmente importantes que a vida nos traz, né? Tipo, o amor de uma família, amor dos amigos. Mas no começo ela é irritante, entendeu? No começo ela é uma pessoa, tipo assim, horrível, sabe? Tá bom, não é tão horrível assim quanto eu tô falando. Mas ainda assim, a gente tá numa era que todo mundo quer virar streamer, que todo mundo quer ter alta visibilidade no Instagram, até porque você ganha dinheiro em cima disso. E ter mais liberdade financeira é muito bom mesmo, mas a gente não pode se esquecer do que realmente importa, né? A gente não pode deixar nossa personalidade de lado, deixar nossa família de lado, nossos amigos de lado, deixar Deus de lado por conta de fama. A gente não pode deixar nossa essência, porque quando a gente se perde de nós mesmos, quando a gente se perde da nossa verdade, fica tudo vazio, fica tudo sem sentido. Então, ore mais, tá? Se conecte com seus familiares, com as suas raízes e se conheça. Descubra qual é a tua verdade e lute por ela. Eu tava falando com esse amigo e ele falou que o novo medo foi desbloqueado nele, de se tornar famoso só depois de morrer. E eu falei pra ele algo que eu até achei engraçado pensar isso, que eu falei o seguinte: eu acho muito mais da hora uma pessoa que tenha vivido a verdade dela, independentemente se isso a fez famosa ou não, e tenha lutado pelo que ela acredita, do que uma pessoa... Porque, tipo, não é que essa pessoa seja melhor, né? Quem fica famoso depois de morto. Mas pensa, ela passou a vida inteira dela lutando pelo que ela acreditava, independente do que os outros pensavam. É muito fácil você lutar pelo que você acredita com um grupo de pessoas te apoiando, né? Mas você, enquanto vida, lutar pelo que você acredita, independentemente se os outros vão te aplaudir, exige muita garra. É realmente desafiador. E, cara, por exemplo, eu tô lendo um livro que é Uma Breve História da Ciência. E eu esqueci o nome do... Acho que foi Galileu Galilei. Copérnico também. Tipo, eles tinham ideias que iam contra a igreja. Não contra, mas iam contra o pensamento que a igreja pregava na época. E para eles conseguirem publicar seus livros, eles tiveram que mentir. Mas eles
aposto que eles pensaram, pô, vou deixar para gerações seguintes isso daqui publicado para elas terem noção disso, para quando o mundo mudar, elas seguirem o que eu tô falando. Então, é preciso pensar por si próprio. Independentemente se os outros vão te aplaudir, se vão te julgar, se vão te condenar, se vão falar que você tá certo, se vão falar que você tá errado. É preciso ter essa garra. É preciso acreditar tanto em si mesmo, mas também acreditar em Deus, tá? Deus em primeiro lugar, a ponto de você viver a tua verdade. Porque a gente só consegue enxergar a verdade de Deus se a gente achar a nossa. É isso que eu acredito. Então eu tô aqui postando meus vídeos, tô aqui falando o que eu penso, mas pra mim o importante é fazer as pessoas se lembrarem de que o amor é eterno, mas a fama, ela pode ser passageira. Pode ser que você seja famoso o resto da vida, mas pode ser que por um erro, por um passo em falso, tudo isso simplesmente acabe. Então, por exemplo, a pessoa mais rica do mundo falou esses dias que dinheiro não traz felicidade. Isso fez muitos padres comentarem, fez muita gente comentar. Mas pensa, uma pessoa que teve não sei quantos casamentos e não deu certo, que a família não é unida. No que adianta ter todo esse dinheiro? E eu não tô falando que o dinheiro traga infelicidade ou que faça a família ser desunida. Não é isso, tá? O culpado não é o dinheiro. O culpado não é a conta bancária da pessoa. É a pessoa, mas... Tipo assim, eu não posso julgar alguém que eu não conheço, mas... As pessoas, às vezes, querem tanto sobreviver que elas esquecem o seu lugar. Que elas esquecem da essência delas. Então não se torne uma pessoa assim. Não se deixe ser moldado pela cabeça dos outros. Vá atrás da sua individualidade. Vá atrás da tua essência. E a pratique todos os dias. Seja a pessoa que você deseja se tornar. E não a pessoa limitada ou cheia de crenças limitantes que tu tá sendo hoje. Procure evoluir. Eu falo isso, mas eu também tenho coisas pra mudar em mim. Eu também tenho coisas a serem trabalhadas na minha personalidade, né? Por exemplo, minha independência, eu preciso batalhar por ela. Então, eu não sou perfeita, mas eu tô falando o que eu realmente acredito. Eu tô falando aqui o que eu realmente penso e o que eu busco pra mim. Claro que eu ainda tenho que trabalhar isso, que eu ainda tenho que buscar a minha individualidade, que eu ainda tenho que buscar trabalhar e investir na minha relação com Deus. Com certeza eu não sou perfeita. Eu ainda não sou a pessoa que eu desejo me tornar, mas um dia eu vou chegar lá. E é isso, galera. É isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Por favor, comentem, compartilhem, se inscrevam.